Abençoada, essa palavra que vem para nos ajudar, e essa palavra que precisa ser ouvida para que, né, nós venhamos ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas ela também precisa ser praticada. É isso que o Paulo ele fala aqui em Romanos, no capítulo 2. No versículo 13, ele fala o seguinte ao povo aqui de Romanos: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso aqui é uma puxada de orelha de Deus para mim, para você. Porque muitas vezes a gente acha, porque a gente tem uma Bíblia, então Deus está nos abençoando e Deus vai nos abençoar. Tem aqueles costumes, né? Eu lembro lá em casa, quando a gente era pequeno, a minha mãe colocava a Bíblia assim aberta no Salmo 23, para nunca faltar nada para a gente, né? O Senhor é meu pastor, nunca me faltará. Ou, né, no Salmo 91, né? Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, enfim. Lá para Deus proteger a gente. Como se a Bíblia aberta, ela fosse, ela tivesse algum poder sobre o ambiente da minha casa. Isso era mais uma superstição. Por quê? Porque ter uma Bíblia, ou só ouvir a palavra de Deus, não nos vai fazer viver debaixo de justiça. Você não vai, né, atrair a bênção só porque você está ouvindo. É necessário andar junto com o ouvir, o praticar. Se nós só ouvirmos, de que vai adiantar? Deus quer que nós pratiquemos. A prova de que nós estamos realmente dando ouvidos à palavra de Deus é quando nós começamos a praticar a palavra de Deus. Então, por isso que só escutar, né? Só ir lá na igreja, ir lá ouvir lá e receber, isso aí não vai fazer, não vai trazer transformação. A gente não pode te enganar aqui e dizer para você que basta você ouvir e a sua vida vai mudar. Não, você precisa ouvir. Olha só como é que é o negócio, olha só como é que Deus é bom. Você precisa ouvir, a fé vem, porque a fé vem pelo ouvir. Você tem fé de tal forma que você acredita naquilo e você começa a praticar aquilo, aí a justiça se manifesta. O que é a justiça? É o poder de Deus. O que é a justiça, né? São os milagres do Senhor. Mas é só quando eu pratico a palavra. Quando eu não pratico a palavra, não tem como. Querida mulher que vence, presta atenção aqui. Olha, às vezes você está aí na frente da televisão e você me ouve, ou ouve outros pregadores por aqui. Ouve o ministro Sadam, né? Vai na igreja e ouve, mas você não está praticando a palavra. E você fica, pastora, vocês ficam pregando aí que a vida vai mudar, que a vida vai mudar, e a vida não muda. Mas a vida não muda não é por causa da palavra de Deus, não. A gente precisa mudar, para a nossa vida mudar. Eu sempre falo lá na minha igreja, a igreja que eu pastoreio, né? Que aquela pessoa que quer mudança, ela precisa ser a primeira a mudar. A pessoa que quer mudança, eu quero que o meu casamento mude. Você tem que ser a primeira pessoa a mudar. Entendeu? Ah, mas por que eu? Porque você que está ouvindo. É você que quer. Mas, pastora, eu quero que ele seja carinhoso. Então comece você a ser mais carinhosa. Ah, é porque ele é muito bruto, então vai você. Eu casei com um homem, eu sempre falo, eu casei com um homem, gente. Né? E ainda foi criado só ele e outro irmão dele, né? E aí, ainda foi pro exército com 18 anos, depois morou sozinho, então, e sempre foi muito independente. E mesmo ele caladinho, né? Eu falava, eu até brincava com ele, vou só compartilhar com você, eu falava com ele, às vezes, eu digo, maninho, tua mãe não te ensinou, não, você ser carinhoso? E não é. Era falta de habilidade, realmente. E eu, como esposa, se eu queria uma mudança nele, eu tinha que mudar o meu comportamento também. Mas sabe qual é o problema da gente? Da gente que eu falo, a gente quer mulher, tá? Os homens tapem os ouvidos. A gente gosta de reclamar. A gente gosta de reclamar, a gente quer tudo pronto, a gente não quer ter trabalho. A gente quer ser tratada como uma princesa, mas a gente, às vezes, é o Shrek, junto com o outro Shrek que mora com a gente, que vive com a gente. Né? A gente não tem jeito de fazer. Então, preste atenção. O Paulo falou, se você quer justiça, você precisa praticar a palavra de Deus. Se você quer um marido mais carinhoso, pratique a palavra com ele, mesmo que ele seja um ogro, mesmo que ele seja bruto.
Se você quer mudança na sua casa, na sua família, pratique você a palavra de Deus. Porque dessa forma Deus o ambiente vai mudar, a casa vai mudar, a pessoa vai mudar. Sem ela perceber, ela vai mudar. Você não vai precisar ficar falando. Não, porque eu faço, não, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo outro. Você não vai precisar falar, porque a pessoa vai mudar. Mas a isso tem que ser uma disposição do seu coração. Não pode só me ouvir aqui, não pode só ouvir o ministro Sadão, ou ouvir o missionário R. Soares, né? Ouve o pastor Jaime, ouve vários pastores, só que não coloca em prática. E se você não coloca em prática, é porque você duvida da palavra. Preste atenção. Eu sempre falo, às vezes a gente fala assim, o fulano é rebelde. Mas às vezes nós que ouvimos estamos sendo rebeldes. Porque Deus fala, pratica a palavra. Tenho que praticar. Pastora, quer dizer que ele é ogro, pastora. Eu que tenho que ser a boazinha. Não, porque a minha mãe não me criou para isso. Aí você vai perder. Porque às vezes a criação da sua mãe, mesmo ela sendo uma boa mãe, ela falou aquilo e aquilo não era saudável para você ouvir. Não era legal, não é legal de você praticar. Aquilo prejudicou talvez até o casamento dela. Ela errou e ela está te ensinando a errar também. Entendeu? Então, você está aí, você quer justiça? Pratique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Você é solteira, né? Você quer a justiça de Deus. Deus, eu quero um bom casamento. Então, pratique a palavra de Deus. Guarde seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Para o casado, o corpo do casado é da sua esposa e do seu marido. Mas o corpo do solteiro é do Senhor. Não se entregue às paixões desse mundo. Não se entregue. Não negocie a sua fé. Não negocie os seus princípios. Viva na palavra, porque essa palavra tem poder para transformar e para te abençoar no nome de Jesus.